Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Eu sou Patrícia Marcondes, sou atual coordenadora do curso de graduação em Engenharia Biomédica da Univap e vou mediar essa palestra junto com o professor Tiago. Tiago, a palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Um grande prazer, como receber o meu grande amigo Ricardo, da empresa Geiger Scope. Vamos falar bastante sobre videocirurgia hoje. Vamos ver o que ele tem para apresentar para a gente. Lembrando que o evento tem como foco central a engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Como o próprio Tiago já adiantou, nós estamos aqui com o Ricardo Geiser, tá? Que ele vai falar para a gente sobre ótica de vídeo em cirurgia. Ricardo, primeiramente, muito obrigada pela sua presença neste evento, tá? E a palavra é toda sua. Conta um pouquinho de você para a gente e depois conta para a gente sobre a ótica em videocirurgias. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os participantes. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. A palestra teria sido semana passada, né, Tiago? Mas aí, com a correria da hospitalar, a gente decidiu deixar para hoje. Hoje estamos um pouquinho mais tranquilos. A empresa Geiger Scope tem 21 anos aqui no Brasil. O início dela foi praticamente na Alemanha. Eu morava na Alemanha, eu morei 11 anos na Alemanha. Quando eu fui para a Alemanha, eu fui através de uma multinacional do ramo têxtil. E aí, lá na Alemanha, tive a oportunidade de mudar para essa área fascinante, que é a área da saúde, né? E trabalhei numa empresa lá na Alemanha que fazia manutenção em óticas, de videocirurgia. E aí, em 2001, eu decidi vir para o Brasil, decidi trazer essa tecnologia para cá. Então, estamos aqui no mercado desde 2001. Iniciamos com a manutenção só das óticas de videocirurgia. Depois, em 2006, fizemos fusão com uma usinagem que trabalhava na área de peças para máquinas de costura. E desde então que a gente vem solidificando a nossa presença no mercado, vem expandindo a área de atuação. Hoje, além das óticas, a gente conserta também toda a parte de instrumentais de vídeo, cabos de fibra, uréteros, enfim, a gente ampliou bastante a nossa área de atuação. Eu vou dar início, então, Patrícia, à apresentação. Tá? Eu não sei como funciona, se o pessoal vai fazendo perguntas durante a apresentação. Você me informa como funciona isso aí com vocês? Se quiserem fazer pergunta, colocar no chat, tá? Eu posso até também fazer a pergunta sem problema nenhum, tá bom? Mas pode iniciar o compartilhamento. Tá, ok, perfeito. Videocirurgia, tá? O que é a videocirurgia? Ela atende a vários segmentos da parte de cirurgia. Eu vou mostrar um dos segmentos aqui para vocês, que é a retirada da vesícula, que se chama, o termo técnico, colicistectomia. Patrícia compartilhou aí a tela com vocês? Tiago, compartilhou a tela? Você pode me dar um retorno? Bom, gente, me parece que compartilhou. Eu estou acompanhando do lado no celular. Colicistectomia. Aqui estou conseguindo ver sim. Beleza, obrigado pelo retorno. Aqui é um pedacinho só de um vídeo sobre a retirada de vesícula. Não sei se vocês já tiveram alguma interação, alguma experiência com essa área. Então, nós temos aqui ao fundo aqui o monitor, tá? Onde o médico acompanha toda a cirurgia. E aqui eu tenho acesso, esse aqui é o paciente. Tá? Então, eu tenho acesso
de uma ótica de videocirurgia. Esse acesso, normalmente, para essa cirurgia é feito através do umbigo. E, lateralmente, a gente acabou de ver aqui a instrumentadora inserindo os instrumentos. Então, eu tenho um acesso para a ótica de videocirurgia. A imagem vai ser mostrada aqui no monitor, ok? E, lateralmente, eu tenho os acessos dos instrumentos, que normalmente são dois. Eu tenho um acesso do lado esquerdo e um acesso do lado direito da ótica. Aí aqui o médico vai posicionando, né, para achar a melhor imagem, e daí ele faz o início da cirurgia, que aqui no caso é que vocês veem bem a imagem já dentro do paciente, né? Ok, mas o nosso foco, gente, não é a cirurgia, é só para vocês terem noção aonde que é utilizada a ótica de videocirurgia, né? Nossa finalidade é falar um pouquinho sobre as óticas. A ótica de videocirurgia ela é utilizada em diversos segmentos das cirurgias. Então, essa primeira ótica aqui da direita é uma ótica de laparoscopia. Essa do meio é uma ótica de urologia. E essa aqui da esquerda é uma ótica de artroscopia. Os acessos, né, ao paciente são feitos de diferentes formas. Tá? As óticas, elas têm na ponta dianteira, então vou voltar aqui uma imagem. Quando eu falo em ponta dianteira, a gente chama tecnicamente de ponta distal, que é essa ponta aqui, ó. Eu tenho aqui diferentes angulações. Eu tenho a ótica de 0 graus, essa aqui de baixo, a ótica de 30 graus, e eu tenho também óticas de 70 graus. Para que essa diferença de angulação da ponta da ótica? É para a finalidade da cirurgia, é para a finalidade do que o médico quer enxergar. Nessa ótica aqui, vou passar adiante, vocês vão entender um pouco melhor. Então, na ótica de 0 graus, o médico coloca o olho aqui, numa peça que se chama funil ocular, ou a câmera, tá? E o médico vai enxergar aqui em linha reta, ok? O segundo tipo de angulação que eu tenho é a de 30 graus, então eu coloco o meu olho aqui no funil ocular, ou a câmera, e eu vou enxergar com uma angulação de 30 graus. E o terceiro tipo de visualização que o médico pode ter coloca-se o olho aqui, ou a câmera, e eu tenho uma visualização aqui de 70 graus. Tá? Então, esses são os 3 tipos de pontas que normalmente vocês vão ver no seu dia a dia aí nos hospitais. Tá? Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho mais sobre a ótica. Como que ela funciona. Então, aqui agora está um esquema de uma ótica. Então, eu tenho aqui, do lado esquerdo, o funil ocular, que é onde o médico vai colocar o olho, ou onde nós vamos conectar a câmera, e eu vou captar a imagem que está sendo coletada lá dentro do paciente. Essa imagem, ela é coletada aqui, na ponta distal. Então, a imagem entra, aí eu tenho uma pecinha aqui na ponta que chama objetiva, que é a pecinha, é uma lente que vai captar a imagem, e essa imagem vai ser transferida através dessas lentezinhas aqui, que nós chamamos de lente bastão. Ela vai sendo transferida, tá, até o funil ocular.
Como eu ainda preciso melhorar a qualidade dessa imagem, eu tenho aqui uma peça que faz o ajuste do foco e o ajuste também da centralização de imagem. Então, a imagem captada pela objetiva, transferida pelas lentes bastão, ainda vai ser ajustada aqui e depois que é entregue aqui pelo funil ocular para o médico ou para a videocâmera, né? Legal. Eu estou dentro de uma cavidade, né, como nós vimos ali na colicistectomia, só que ali dentro é tudo escuro, ok? Então, o que eu preciso? Eu preciso de iluminação. Para evitar de ficar perfurando o paciente, né, com mais um furo, o que a gente faz? A gente transmite a luz. Então, eu tenho a objetiva, para eu enxergar alguma coisa aqui, o que eu faço? Eu transmito luz para cá. Como que eu transmito essa luz? Através dessa conexão aqui em cima, onde eu conecto um cabo de luz. Essa luz vem através de filamentos, que são fibras de vidro. Essas fibras, elas vêm em volta aqui da lente bastão e são jogadas aqui para o interior da cavidade. Com isso, então, eu tenho, numa única perfuração, eu tenho imagem e tenho luz. E aí o médico consegue fazer a cirurgia necessária. Ricardo. Sim. Então, que bom, Tiago, que bom que você interrompeu, porque eu falei assim, será que vocês estão acompanhando, estão ouvindo o que eu estou falando? Estão sim. Está um silêncio aqui. Vou até tirar aqui. Diga, eu vou abaixar minha mão, eu levantei. É normal, porque os alunos quase não perguntam, mas eles estão entendendo, viu? Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco vem enxurrada de perguntas. Ótimo. Tiago, pode falar. Estou na escuta. Acho que o Tiago deu uma caidinha. Travou, ele caiu, já ele volta. Pode continuar, já ele pergunta. Isso, já voltei. Não, a minha dúvida é referente com relação às objetivas, que ela tem uma divergência entre angulação, até que você citou, de 0 graus, 30 graus, 70 graus. O que difere dentro da ótica internamente com as curvaturas das óticas? Boa pergunta, ótima pergunta. Vamos voltar aqui. Dentro da ótica não altera nada. Tá? Então, a única coisa que muda é a ponta. Então, dependendo da aplicação, então, por exemplo, uma cirurgia onde o médico tem um campo de visão totalmente livre aqui na frente da ótica, ele usa uma 0 graus. Tá? Uma cirurgia, por exemplo, de colicistectomia, que é o que a gente viu no início, eu preciso enxergar, às vezes, através de cantos. Tá? Então, eu não consigo fazer com que a ótica flexione e vá para aquele canto que eu quero enxergar. Então, eu uso uma ótica angulada, de 30 graus. E a de 70, então, é o extremo, porque você imagina que esse campo de visão, ele abre aqui na frente, tá? Normalmente ele abre 90 graus. Então, numa de 70 graus, eu consigo enxergar aqui para trás, ó. Tá? Eu consigo enxergar para trás de onde eu estou mirando, certo? Então, a função dessas angulações é o que o médico quer enxergar. A ótica em si não muda nada, tá? Eu continuo tendo o mesmo corpo da ótica, a única coisa que vai mudar é a ponta dela, tá ok? Mas é a ponta da parte estrutural ou a objetiva tem que ser alterada também? Se eu tiver uma ótica de fábrica com 30 graus, eu não consigo mudá-la para 0 graus. Então, na hora da fabricação, eu já preciso definir que ponta que eu quero. Se eu quero 0, 30 ou 70. Ah, não, sim, mas a objetiva é a mesma objetivo. Você usa uma de 0, você usa uma de 30 e usa uma de 70. Isso só muda a inclinação, né? Sim, exatamente, sim. Nós vamos ver mais adiante como é que é uma objetiva, tá? Eu vou mostrar para vocês. Tá? Legal. Aí você vai entender
que você está perguntando. Ok. Quanto à estrutura da ótica, estrutura interna, alguma dúvida? Só reforçando, tá, gente, que tudo isso aqui que eu mostrei para vocês é tudo muito delicado. Objetiva é composta por diversas lentes, todas elas coladas, de vidro. A lente bastão é vidro. Essa transmissão de luz que eu faço aqui para a ponta é com fibras de vidro. Toda essa parte de ajuste de foco é também com lentes, tá? Então, a ótica, ela é muito delicada em termos de batida, em termos de queda. Para quem vai trabalhar futuramente no hospital, vai se deparar com isso, tá? Os cuidados extremos que eu tenho que ter no manuseio de uma ótica. Ela não pode cair, ela não pode bater e ela não pode flexionar também. Mais adiante eu vou mostrar um exemplo de flexão de óptica e o que pode acontecer com as lentes bastão, né, que estão dentro. Tá? E com relação à esterilização, qual que é a resistência dela? Porque, teoricamente, você vai entrar no centro cirúrgico, né? Esse material deve ter um processo específico para poder limpar, vamos botar entre aspas, né? Esterilizar. Isso. Qual seria, o que ele suporta, como é que é isso? Isso. Vamos lá, que é aqui o próximo, a próxima imagem. Esses pontos com as setas são os pontos de vulnerabilidade da ótica, ou seja, por onde pode ocorrer uma infiltração, uma entrada de umidade, uma entrada de água. Por quê? Porque essas partes aqui, elas são coladas. Então, aqui na ponta distal, eu tenho a objetiva que é colada num tubo de aço. Aí eu tenho aqui o cano, que é colado no corpo da ótica. Aqui eu tenho o meu adaptador, onde eu vou ligar o cabo de luz, colado também ao corpo da ótica. Aqui eu tenho a terminação das fibras de vidro, que vão levar à iluminação, também coladas e finalizadas com cola. Aí eu tenho aqui o funil ocular, onde eu tenho uma lentezinha para proteger e para vedar a parte interna da ótica, também colado. E aqui eu tenho a junção do funil ocular com o corpo da ótica, que também é colado. Todas essas setas que vocês estão vendo aí são possíveis pontos de infiltração. E normalmente são todos colados. É uma cola especial, é uma cola que resiste tanto à temperatura como à pressão. Aí vocês vão falar assim, mas pressão? Sim, se eu uso autoclave, eu tenho uma temperatura máxima de 134 graus. Então, a ótica ela suporta uma temperatura máxima de 134 graus e uma pressão dentro da autoclave de 2,3 bar. Se eu exceder essa temperatura ou exceder a pressão, eu já não consigo garantir a vedação da ótica. Ok? Então, respondendo à tua pergunta, Patrícia, nós temos aí uma temperatura de autoclavagem de 134. Muita gente usa 121, melhor ainda, porque eu não estou agredindo tanto, eu não estou forçando tanto a cola, né, quanto se fosse com 134, tá bom? A variação é de 121, máxima 121? Não, máxima 134. Ela suporta? Isso, ela suporta. Tá? Se eu autoclavar minhas óticas com 134 graus, ela está dentro da tolerância de temperatura. E tempo? Tempo, sobre essa temperatura? Isso depende muito de qual procedimento ou qual protocolo de esterilização que o hospital vai utilizar, tá? Mas o ela tempo, suporta? Ela suporta, sim. Ela suporta 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Isso não é problema, tá? Ok? E o processo de esterilização é normal, né? Ou embala, não tem nenhum cuidado especial a mais.
Não, normal. Faz-se a limpeza. Vamos tomar o ponto de partida, a cirurgia. Acabou a cirurgia, vai lá para o expurgo, né? Vai para a central de esterilização, faz-se a limpeza mecânica, né? Então, escova-se as partes que tem que escovar, né? Embala-se e manda-se para autoclave. Tá? Uma observação muito interessante e muito importante, que é uma coisa que a gente tem cobrado ultimamente, os nossos clientes, nos informar, nós que fazemos a manutenção, nos informar de qual o processo de esterilização que está sendo utilizado. Por quê? Eu não posso misturar os processos. Então, se eu faço processo de esterilização em autoclave, eu não posso misturar com outros processos de esterilização. Tá? O outro processo mais conhecido é o esterrar. Tá? Então, se um hospital usa esterrar, só pode usar esterrar. Se o hospital usa autoclave, só pode usar autoclave. Sim, Tiago. Mas, por exemplo, assim, ó, vamos supor, o hospital ele tem o processo de esterilização por vapor, autoclave, e a máquina vai para manutenção. Aí na manutenção é feito todo a recuperação dela. Neste momento, eu posso mudar meu processo de esterilização, por exemplo, para um esterrar, que é para o peróxido de hidrogênio? Deixa eu entender a tua pergunta. Você mandou a ótica para manutenção e ela só estava sendo usada em autoclave. Fez a manutenção, voltou para o hospital e aí você quer mudar de autoclave para esterrar, é isso? Exatamente. Depois que ela veio do reparo, eu quero mudar o processo de esterilização dela. Sim, pode, sim. O que você não pode é, durante a vida útil dela, ficar misturando, tá? Eu vou de autoclave para esterrar e de esterrar para autoclave. Isso não pode. Uma vez que a ótica esteja sendo esterilizada em esterrar, deve ser esterilizada sempre em esterrar. Tá? Por que essa observação? Porque a gente começou a perceber um índice de retorno, um índice de problema de infiltração, quando o hospital mistura. Tá? Então, quando começa a haver mistura dos processos de esterilização, a durabilidade dela cai muito. Tá? Porque o esterrar, o que eu vou falar agora não é cientificamente comprovado, tá? Mas o esterrar, ele agride quimicamente a cola. Então, a cola vai ficando mais fraca. Aí eu levo essa mesma ótica que estava no esterrar para a autoclave. Então, a temperatura e a pressão acaba danificando a cola e havendo infiltração. Tá? Mas isso aí são estudos que ainda estão sendo feitos e não tem nada comprovado. O que a gente tem feito é orientar os clientes, sempre que voltar da manutenção, procurar seguir sempre o mesmo processo de esterilização. Tá bom? Aqui é uma foto de uma ótica por dentro, mas nós vamos ver isso lá no laboratório, na prática. Aqui também é uma foto de uma lente bastão, tá? Mas isso também não se preocupem, que nós vamos dar uma olhadinha no laboratório, como que isso é colocado dentro da ótica. Aqui agora uma foto tirada em microscópio da objetiva. Então, aqui eu estou olhando a minha ótica de frente, né, olhando diretamente para a objetiva. Então, essa aqui é a objetiva todinha. Tá? Que é uma das partes mais caras da ótica. É a parte que mais carinho tem que ter, mais tem que cuidar da objetiva, que é a parte mais cara. E essa bolinha aqui no meio é a que capta a imagem. Tá? Ok. Aí nós falamos de cabo de luz. Tá? Eu vou até interromper um pouco aqui. Voltei com vocês? Voltei. Então, eu tenho a ótica. Ok.
falamos do funil ocular, que é onde eu vou olhar para enxergar o que eu tenho lá dentro. Essa é a ponta distal, né? Aqui é o objetivo que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Para eu fazer a transmissão da luz, eu não sei se vai aparecer aqui. Aqui, ó. Tá ok? Dá para ver? Então, aqui é onde eu conecto o meu cabo de luz, conecto o cabo de luz, a luz entra aqui e vem até a ponta. Tá? O cabo de luz é essa pecinha aqui, ó. Ele é composto por fibras, né, de vidro, são milhares de fibras de vidro, que eu vou conectar aqui na torre de luz, na torre de iluminação, conecto aqui. E aí, através do cabo de luz, essa outra ponta do cabo de luz, essa outra ponta aqui, ela é conectada na fonte de luz, tá? Que pode ser tanto halógena como xenon. Acho que a grande maioria hoje em dia está sendo trocada por xenon. Então, conecto aqui na fonte de luz, a luz entra aqui e vem até a ponta. Vou até pedir aqui uma ajudinha para Tabata, para Marcelo e para Edmando. Coloca aí no sol para a gente ver se... Eu vou aproveitar agora aqui a iluminação natural. Estão vendo? Ó, a iluminação sendo transferida. Tampa aí, por favor. Olha lá. Interrompeu. Agora vai abrir de novo. Pode abrir. Então, é dessa forma que o cirurgião enxerga lá dentro. Ok. Aí, como que é um cabo de luz? Eu achei interessante trazer isso para vocês verem também. Vou compartilhar de novo a tela. Essa aqui é a visão transversal de um cabo de luz. Tá? Então, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui na imagem são os filamentos. Esses filamentos eles são colados, então a ponta deles eu colo e dou um polimento para eles ficarem todos dessa forma aqui. Então, esse aqui é um cabo de luz novo de fábrica, tá? Onde eu tenho praticamente todos os filamentos transmitindo iluminação. Tenho aqui na pontinha, acho que 1, 2, 3, aqui embaixo 4, 5, 6 filamentos danificados, tá? Que vão interromper, que vão, com o tempo, eles vão quebrando, tá? Isso são filamentos delicadíssimos, finíssimos. O diâmetro de um filamento desse é de 3 microns. Então, à medida que eu vou manuseando ele, na cirurgia, na higienização, ele vai rompendo. E com o tempo, ele vai ficando dessa forma. Isso aqui é um cabo de luz, já com um certo tempo de vida. E vocês podem ver, então, que eu começo a ter aqui uma série de pontos pretos, que são os filamentos danificados. Ricardo, Sim. você sabe no total, em média, quantos filamentos tem? Eu sei que tem variação de espessura de fibra, tem uma variação de tamanho também, mas você já chegou a contar quantos filamentos tem em uma fibra ótica? Já sim. Tiago, esse aqui é um de 5 milímetros, tá? Ele tem aproximadamente 6.000 filamentos, tá ok? É bastante coisa, né? A gente manuseia e nem percebe a quantidade, né? É muita coisa. E assim, fica uma dica aí para os futuros usuários ou para os futuros engenheiros, tecnólogos que vão controlar a qualidade, tá? Isso aqui, um cabo de luz nunca pode ser flexionado, tá? O máximo que ele suporta é isso aqui, ó. Eu não posso vincar ele. Se eu vincar, é como se eu estivesse pegando um pedaço de vidro e fazendo a flexão. O que acontece? Ele vai quebrar. Quebra. Então, não só a ótica tem que ser tratada com carinho, como o cabo de luz também. Tá? Beleza, Ricardo, obrigado. temos uma Diga. pergunta aqui. A aluna pergunta
se essa imagem, quando vai na ótica, né? Vamos imaginar, ou você enxergando, ou você colocando uma câmera ali, essa imagem ela vai ampliada para o médico. Como é que funciona a respeito da ótica, né? Ela amplia essa imagem, a imagem vista pelo médico, ela já é uma ampliação? Não, é do mesmo tamanho? Como é que funciona essa parte de tamanho de imagem para o médico enxergar? Boa pergunta. Isso são padrões que foram introduzidos há muitos anos atrás, e esses padrões vêm sido replicados pela indústria. Tá? Então, determinadas óticas, eu tenho uma imagem diminuída, tá? do interior, da cavidade. Tem outras, no caso da cirurgia que a gente viu aí, a colicistectomia, a imagem é um pouquinho mais ampliada, tá? Do que o real. Então, depende muito em que cirurgia que eu estou atuando, tá ok? Existe um recurso que nós vamos ver depois no laboratório, tá? O médico, hoje em dia, ele não olha mais por aqui, ele não põe o olho aqui, tá? Não existe mais isso. É mais para vocês entenderem como é que funciona. O que a gente põe aqui? A gente coloca uma peça que chama coupler. Tá? Esse coupler, ele agarra aqui, ele tem uma garra, né? Ele é preso aqui. Atrás desse coupler eu tenho um CCD, que vai captar a imagem, vai transformar em impulso elétrico e vai jogar para o monitor. Tá? Esse coupler, ele existem alguns couplers que me dão a possibilidade de fazer o zoom. Tá? Então, eu tenho um anelzinho no coupler, onde eu consigo ampliar a imagem ou diminuí-la. Ok? Consegui Então, responder? conseguiu, isso mesmo. Só em resumo, então, quando vai adquirir a ótica, então eu tenho que estar atento à inclinação, né? Dependendo do que eu vou ver, se vai estar na minha frente, se vai estar inclinado, se vai estar embaixo, que é aquelas inclinações, o ângulo que você passou. E, além disso, eu tenho que me atentar também a se vai ser ampliado ou não, porque aí vai mudar essa ótica. Apesar de eu ter, vamos imaginar, eu tenho todas planas, mas eu tenho uma ótica plana que amplia, eu tenho uma ótica plana que é tamanho normal, seria isso. Então, tem vários fatores para aquisição dessa ótica. Isso, exatamente. Tá? A aquisição da ótica é em função de qual cirurgia eu pretendo fazer. Né? Quero fazer uma cirurgia laparoscópica, quero fazer uma cirurgia urológica, quero fazer uma cirurgia de otorrino. Né? Então, em função do tipo de cirurgia, ou ortopédica, né? Então, vou fazer cirurgia do ombro, vou fazer cirurgia do punho, cirurgia do joelho. Então, em função da cirurgia, é que o usuário, que é o médico, vai escolher a ótica. Tá? Então, normalmente, nós da parte técnica de engenharia, não precisamos nos preocupar em dizer que ótica que ele vai usar. O médico já sabe. Tá? O médico vai falar assim, eu quero uma ótica de urologia, 4 milímetros, 30 graus. Tá? Porque eu quero fazer uma ressecção de próstata. Então, ele já sabe. Ou Isso eu deve ser quero meio uma padrãozinho. ótica... Isso é meio padrão, sim, sim. Se eu vou fazer Ou cirurgia eu quero tal, é uma ótica XYZ. Isso, exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Tá? Ô Patrícia, até complementando, é tão padrãozinho que, dependendo do médico, ele já especifica até a marca da ótica. Então, é uma Diuro, 4 milímetros, 30 graus, e ele escolhe, por exemplo, a marca da ótica, ou não. A gente dá algumas opções e aí a gente vê qual é a melhor opção para o médico fazer aquele procedimento. Ok? Alguma dúvida, gente, até agora? Porque eu vou convidá-los, então, para a gente dar um pulinho no laboratório. Eu teria uma Vocês última verem. pergunta, se fosse possível. Claro. Até pegando o gancho que o Thiago estava falando sobre a manutenção, né? Quando você manda para manutenção e ela volta e pode trocar o processo de esterilização. Falando de manutenção, essas óticas, elas vão
para a empresa, vamos dizer assim, não estou falando na engenharia clínica do hospital, tá? Elas vão para a empresa numa manutenção corretiva ou ela também tem uma manutenção preventiva? E a outra pergunta que eu já vou fazer junto. Nessa manutenção, seja ela preventiva ou corretiva, ocorre a troca dessa cola? Por que eu pergunto isso? Porque você falou que quando volta da manutenção, eu posso trocar o processo de esterilização. Você mencionou que o processo de esterilização, acaba deixando a cola mais líquida, o outro deixa a cola mais... A alternância, né, pode prejudicar. Então, eu trabalho só com o processo. Então, eu entendo que quando vai para esse processo de manutenção, há a troca dessa cola. Então, quais os processos que envolvem essa manutenção desse aparelho? Seja ele preventivo, corretivo é problema, né? Mas seja preventivo, então envolve troca de cola. Como é que funciona isso em termos de manutenção no geral, preventivo e corretivo? Sim. Vou compartilhar aqui de novo com vocês, que eu acho que dá para explicar melhor. Abriu para vocês? Abriu. Quando eu faço a manutenção de uma ótica, eu abro ela aqui, ó. Eu tiro o funil ocular. Tá? Então, sai toda essa peça aqui, ó, sai toda essa capa. Nós vamos ver isso no laboratório, vou mostrar para vocês. Ok. Quando eu abro aqui, eu tenho que romper a cola que está segurando isso. É usada uma cola especial, tá? Altamente resistente à temperatura, altamente resistente à pressão. Então, eu preciso aquecer essa região aqui, tá? Até conseguir amolecer a cola para abrir aqui, ok? Não havendo necessidade, eu não mexo aqui na torre de luz, não mexo na ponta. Mas havendo necessidade, às vezes eu preciso trocar objetiva, eu preciso refazer essa ponta aqui, às vezes ela está com algum vinco, alguma marca na pontinha, então eu preciso polir essa ponta. Então, mexendo aqui, automaticamente eu vou ter que refazer a colagem da ponta. Tá? Refeita a colagem da ponta, feita a manutenção corretiva da ótica, eu aplico cola aqui no funil ocular e vedo ela de novo, fecho ela. Tá, ok? Manutenção preventiva de óticas. É muito difícil criar um padrão ou dizer assim que a cada 50 ou a cada 30 autoclavagens eu vou mandar minha ótica para a manutenção. Não existe um padrão. Tá? Já foram feitos estudos, tem óticas que com 20 autoclavagens ela abre o bico, como a gente costuma falar, e tem óticas que depois de 80 autoclavagens ainda está perfeita. Então, não existe um padrão para dizer, vamos, depois de 50 autoclavagens, mandar para a empresa para fazer uma preventiva. A ótica, na verdade, apresentou defeito, infiltração, manchas na imagem, aí sim é feita a corretiva, tá bom? Olha, Muito obrigada. Eu confesso que eu estou até aliviado. Quando a Patrícia fez essa pergunta, eu fiquei assustado, porque eu falo exatamente isso. A gente não tem muito processo de preventivo em ótica. Aí eu falei, só falta existir e eu não saber. Aí, não. Então, é exatamente esse o caminho que eu sigo também. Isso, não existe, tá? Não existe. Já foram feitos estudos, tem alguns hospitais parceiros nossos aí que perguntam, mas não seria legal fazer uma preditiva, né? Que é o caso da troca de óleo no carro, é uma manutenção preditiva, né? Então, assim, o carro aguenta bem mais, o motor do carro aguenta muito mais que os 5.000 quilômetros recomendados, né? Ou 10.000, mas no caso da ótica... No caso da ótica, seria a troca da cola. Seria a troca da cola, sim, mas às vezes eu vou mexer numa ótica que foi 30 vezes para autoclave e ela resistiria a 80 vezes. Então, não existe um padrão, né? Não existe. Tá? Ok? Obrigada. Vamos lá no laboratório, gente? Vamos lá? Ótimo. Então, eu só vou pausar o vídeo aqui.
Ok, estão me vendo? Ótimo, apareceu. Sim. Perfeito. Estão me ouvindo? Alto e claro. Ótimo. Vamos para o laboratório, então. Vou mostrar para vocês como que é feita a manutenção na prática. Deixa eu apresentar para vocês. Essa aqui é a Ira. Estamos aqui no laboratório. E a gente preparou para vocês aqui um processo de manutenção. Como que é feito o processo de manutenção, tá? Então, nós temos aqui a ótica, o laparoscópio. Se tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá? Tá vendo? Aqui é a parte que eu falei para vocês que abre, ó. Tiro o funil ocular, tá? E aí eu chego no sistema de ajuste de imagem. Se puder aproximar um pouquinho mais o celular. Melhorou? Perfeito. Essas agora são as lentes de bastão, ó, tá? Ô, Ricardo, mas quando você abre, ela já sai assim, desse jeito? Não, nós deixamos tudo pronto aqui. Isso aqui é um teatrinho, tá? Esse procedimento aqui que você viu, tá, de abrir o funil ocular, é um dos mais complicados. Tá? Que fica aqui, eu tenho o resíduo de cola, até eu conseguir limpar isso, demora bastante, tá? Feito isso, o restante é simples, tá? Eu tiro o funil ocular, tiro o sistema de ajuste e aí eu vou tirando as lentes. Tá? O que tem entre elas? É uma arruela? Uma conexão? Chama-se um distanciador. Tá vendo? Esse distanciador aí, a propriedade ótica dele é zero, né? Ele é só para acumular o espaço, né? Ele é um anel vazado, ó. Um anelzinho vazado. Legal. A gente até chama esses mais fininhos de anel de Barbie, tá? Qual que é a finalidade desse distanciador? É dar a distância do tubo, né? Que eu tenho um tubo aqui, tá? Então, para eu ter a distância correta da objetiva até o sistema de ajuste aqui, eu vou colocando esses anéisinhos, né? Não é tão fácil do jeito que eu expliquei, porque cada anel tem uma posição. Então, se eu inverter esse anel e colocar ele para cá, e esse menorzinho para cá, eu não vou ter imagem. Então, tem todo um esquema por trás disso, né? Não é tão simples. Isso está relacionado com o ângulo de refletância do sinal dentro da ótica, não é isso? Isso, exatamente. Porque eu vou refletindo, a objetiva capta a imagem, tá? A objetiva aqui na ponta capta a imagem, e essa imagem ela sai de ponta cabeça, ela sai invertida. Então, cada joguinho de distância de lente bastão vai servindo para colocar a imagem de pé de novo. A próxima inverte, depois a outra coloca de pé de novo, até chegar de pé, a imagem tem que chegar de pé aqui para o olho do cirurgião. Tem um sisteminha aqui de pressão, né, que é para empurrar essas lentes bastão para elas estarem sob pressão, porque senão elas vão ficar soltas, né? Tá? Ok? Muito legal, muito legal. O sistema inverso, né, que seria a montagem da ótica, é a mesma coisa, então, no sentido inverso. Então, eu vou colocando desde a ponta todas as lentes bastão, respeitando sempre onde está cada distanciador, respeitando a posição da lente bastão também, tá? Aí eu coloco o sisteminha de ajuste e aí a gente vai para o ajuste de imagem. Então,
coloco de mão aqui. Eu só vou pedir para ir encaixar de novo o coupler, para eles verem. Vocês estão vendo a pecinha que eu falei para vocês? O coupler. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela encaixa no funil ocular, capta a imagem e joga a imagem aqui para o monitor. Dando para ver, gente? Estão acompanhando? Estamos sim. Então, aqui é onde a gente vai fazer o ajuste agora da centralização dessa imagem. Tá? Então, eu vou jogar essa imagem aqui bem para o centro. Por exemplo, aqui nós estamos com um láparo, vocês podem ver que ele está explodindo a imagem, ele está com uma imagem grande. Se fosse um outro tipo de ótica, eu teria uma imagem menor aqui no centro. Pode ser. Tem uma vez. Coupler. Esse aqui, inclusive, tem aquele sistema de zoom, tá? Então, se eu quiser analisar melhor a imagem, eu consigo puxar, consigo ampliar a imagem. Através desse anelzinho aqui, eu consigo dar um zoom. Aqui está a fibra de iluminação, né? A fibra conectada numa fonte de luz. A fonte de luz está aqui. No caso, a gente usa aqui uma de halógena, né? Para a finalidade dos nossos ajustes é suficiente, né? Nós conectamos agora aqui uma ótica de urologia. Olha aqui o resultado da imagem. Uma imagem bem menor do que a ótica de laparoscopia. Dúvidas? Ok. Perfeito. Acho que esse ajuste que é a parte mais complicada, né? Eu vou mostrar. Tem uma parte bem interessante aqui que a gente está trabalhando nisso ainda, tá? É um desenvolvimento, nós ainda não finalizamos, mas imagina quando eu vou colocar minha objetiva, tá? Eu preciso trocar o objetivo, eu vou colocar a objetiva. Eu tenho, imagina isso num plano espacial, eu tenho a possibilidade de colocar a objetiva torta, né? Então, nós estamos desenvolvendo um sisteminha aqui onde eu testo aqui o sisteminha. Aqui tem um alvo aqui na ponta. Então, eu consigo verificar aqui na imagem se minha objetiva está apontando exatamente para o centro. O que eu tenho com isso? Eu tenho praticamente a possibilidade de trocar uma objetiva e conseguir o padrão original de fábrica. Mas a gente está trabalhando ainda nisso. Isso aqui é meio que coisa do professor Pardal. Beleza, então, Ira, obrigado. Obrigado, Dani. Se quiserem falar tchau aí para o pessoal. Tchau. O pessoal da Univap que está assistindo. Obrigado. Obrigada, meninas. Esse aqui é o nosso laboratório de instrumentais, onde a gente faz a manutenção de todos os instrumentos de videocirurgia. Patrícia, da minha parte, era o que eu tinha preparado aí para vocês. Fico à disposição agora aí de responder dúvidas. Tem uma aluna que perguntou onde fica a empresa. A empresa fica em Mogi das Cruzes. Deu microfonia. Estou desligado.
tá, ela pergunta se é em São José dos Campos. Não, é em Mogi das Cruzes. Mais alguma pergunta, gente? Tiago? Eu tenho uma. Eu estou diminuindo a minha, porque minha internet também é limitada, então por isso que eu estou desligando a minha câmera. Eu tenho uma dúvida, uma média, tá? Uma média de quando nós enviamos uma ótica, quanto tempo em média que consegue fazer um diagnóstico do problema e se, por exemplo, vai ter que trocar um objetivo, mas você tem o material de estoque, quanto tempo que você consegue fazer a manutenção depois de aprovado? Excelente pergunta. Recebida a ótica, eu preciso abrir ela, eu abro todas as óticas, tá? Porque nós já tivemos surpresa, eu consigo detectar se eu tenho alguma lente quebrada com a ótica fechada, ok? Existe um processo onde eu uso uma lupa e aí eu vou afastando a lupa, eu consigo enxergar a superfície das lentes, tá? Mas nós já tivemos algumas surpresas aqui que, ao abrir a ótica, ela estava totalmente adulterada. O que significa adulterada? Significa que mexeram no interior dela, trocaram as lentes bastão de lugar, trocaram os espaçadores, tá? Então, a dor de cabeça é muito maior do que se eu abrir ela e ver realmente como é que ela está. Aberta a ótica, eu vejo o interior dela e em 2 dias úteis eu consigo fazer o orçamento. Então, vamos supor que hoje entre uma ótica aqui para fazer manutenção, fazer orçamento. Tá? Hoje é quinta, sexta, segunda-feira o cliente está com o orçamento em mãos. Supondo que eu tenha tudo em estoque, eu tenha a objetivo em estoque, eu tenho a lente bastão em estoque, tá? O prazo normal é 10 dias úteis eu consigo atender a essa manutenção. Tá? Se eu não tivesse nada nem na frente nem atrás, tá? Ou seja, chegou só essa ótica, faço orçamento, o cliente aprova e ela entra ali na bancada e vai ser feita a manutenção uns 10 dias. Aí deve vir a pergunta assim, aí vem a pergunta assim na cabeça de vocês, nossa, mas tudo isso para abrir uma ótica é fácil, você desrosqueia ali, tira as lentezinhas, troca a quebrada, põe a outra, fecha. Teoricamente é assim, só que a gente falou bastante de cola. E tem certas colas que eu preciso aguardar o tempo de secagem, tá? Para daí fazer o próximo passo. Eu não consigo fazer tudo junto, né? São operações que não conseguem seguir em paralelo, tá? Elas são em série. Então, termino uma, para poder fazer a outra. Ok? É por isso que uns 10 dias. Ok? Respondido, Tiago? Respondido. Na verdade, as outras perguntas eu fiz de acordo com a palestra, né? Eu também. Então, isso aí mesmo. A gente foi atrapalhando a palestra inteira. Não é atrapalhar, é legal. Porque, assim, é diferente, tá? É diferente você estar diante de um público e você ver a comunicação visual e você vê a cara do pessoal assim, tipo, nossa, não entendi bulufas do que ele está falando. E aqui você está falando... Não tem o retorno, não tem. Então, assim, bem bacana. Muito na época remota. Ricardo, muito obrigada pela sua presença, tá? Foi ótimo, aprendi bastante, acredito que os alunos também. O nosso evento, a nossa faculdade, estamos sempre abertos a vocês. Se tiver uma coisa nova, alguma coisa que queira contar para a gente, é só entrar em contato, o espaço vai ser de você novamente. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigado também pela oportunidade. Um obrigado especial para o Tiago, que é quem me convidou, né? Quem me deu essa oportunidade. Estamos sempre em contato, apesar da grande correria, a gente procura sempre estar trocando figurinha, né, Tiago? Mas, assim, fiquei muito contente por ter sido convidado e por a gente poder ter realizado isso. Eu espero ter levado um pouco de informação aí para o pessoal que está fazendo o curso. Se precisarem, se tiverem dúvidas, depois acho que a Patrícia compartilha aí o meu contato, né, Patrícia? Fico à disposição via e-mail, via LinkedIn, via Instagram. Fico aí à disposição de vocês, tá bom?
Só repete, a aluna quer saber o nome da empresa. Você pode repetir para a gente? Claro, é Geiger Scope. Ok. Fica em Tiago, Mogi das para você. Cruzes. Bom, eu também tenho que agradecer o Ricardo aí pela disponibilidade que ele conseguiu. A gente sempre se fala, né? Correria aí, às vezes cada um segue o seu ramo aí, mas a gente sempre está próximo, a gente é amigo aí para essas coisas. Muito obrigado por essa ajuda. E aos alunos também, o Ricardo é uma pessoa muito flexível também. Então, se alguém quiser tirar mais dúvidas com eles, a gente pode, sei lá, no futuro, quem sabe, pensar numa situação a gente fazer uma visita lá na empresa dele, que ele já abriu para mim, eu já conheci a empresa deles, eu estou até devendo uma visita para ele lá, então eu agradeço, Ricardo, pela ajuda e pela aula que você deu aí, que a gente estava esperando bastante. Muito obrigado. Viu? Fiquem à disposição. Obrigado a vocês. Vamos combinar sim. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os presentes. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchauzinho.